nós queremos nesta manhã e nesta semana falar e refletir um pouquinho com vocês sobre felicidade, né? Um tema que a gente tem abordado desde o tempo que nós estabelecemos a respeito de crescimento e maturidade espiritual. Nós, você e eu, como cristãos que decidimos ser, que é uma coisa interessante, né? Você decide ser cristão, não é verdade? Ninguém nos obriga, ninguém nos força, ninguém pode nos intimidar, até porque estamos num país laico, um país onde você pode escolher, decidir a sua religião, a sua fé, a sua confissão, profissão de fé. Nós temos esta maravilhosa liberdade e nós podemos decidir quem nós queremos servir, a quem nós queremos confessar, declarar como sendo o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Enfim, esta liberdade com que Cristo nos libertou e podemos exercê-la. Por isso que eu digo que ninguém é obrigado a confessar a Jesus Cristo ou a ter a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. Ninguém é obrigado a crer em Deus. Nós somos livres no sentido da nossa Constituição, das leis, e nós somos agora pessoas que decidimos crer na palavra de Deus, crer em Jesus. Gente, é uma decisão, é algo racional mesmo, é algo intelectual, não é uma situação que a gente vive no acaso ou vive debaixo de um medo, e porque temos medo de ir para o inferno é que nós somos cristãos. Só de você e eu já expressarmos isto por medo, já mostra que nós não experimentamos a graça regeneradora, transformadora, libertadora de Deus. Porque quem tem medo ainda vive escravo do medo. E quem é escravo do medo não é filho de Deus, porque o filho de Deus não recebe espírito de temor, de medo, mas recebe um espírito novo que tem nele habitado o Espírito Santo e que clama Abba Pai. Então, este Espírito Santo que habita em nós, que nos faz, que nos transforma em filhos de Deus e nos sela, ele é a garantia da nossa redenção, da nossa salvação, da nossa nova vida. O Espírito Santo nos conduz agora para que possamos experimentar da parte de Deus, o nosso Pai, a felicidade. E quando a gente fala de felicidade bíblica, olha aí que importante isso. Nós não estamos falando somente de sentimentos e emoções. Estes também nós experimentamos na nossa vida emocional, nas nossas emoções. Nós experimentamos a alegria, a felicidade, sim, experimentamos a tristeza, a angústia, a ansiedade, mas o nível de felicidade que a Bíblia nos propõe é um nível de felicidade onde você e eu colocamos em primeiro lugar a obediência. Isso é interessante. Obedecer, diz a palavra de Deus, é mais importante do que sacrificar. E muitas vezes a obediência pode levar-nos ao sofrimento, à perseguição, pode levar-nos à rejeição, pode conduzir-nos à morte. É isso mesmo. Como eu falei aqui, nós estamos num país de liberdade de expressão religiosa. Mas em outras nações, algumas, nós não podemos expressar a nossa fé. Se assim o fizermos, nós seremos condenados à morte. Então, quando você entende que felicidade é fruto de obediência, você também precisa estar disposto, disposta a enfrentar, a resistir tudo aquilo que acompanha a obediência. A obediência à palavra de Deus, ela nos garante não só a libertação do pecado, a libertação da velha vida, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então você vive agora o novo de Deus.
O que você vive agora? Você vive agora uma perspectiva de uma vida liberta do pecado, transformada em uma vida nova, e a partir desta vida nova viver em novidade de vida, que inclui a felicidade, a alegria, a paz e todo o fruto do Espírito que você já conhece, todas as bênçãos de Deus. Porém, o apóstolo Pedro, por exemplo, eu acho muito interessante isso, porque no capítulo de número 3 de 1 de Pedro, ele diz assim no versículo 14: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Olha como que a felicidade bíblica não pode ser impedida por causa do sofrimento. Porque tem gente que só é feliz quando está vivendo em abundância, quando está vivendo com provisão abundante, quando está vivendo um equilíbrio, uma harmonia afetiva, amorosa, emocional, profissional, no sentido de sucesso, de progresso, de prosperidade. E aí Pedro diz assim: não, gente, não, vocês até podem sofrer por causa da justiça que vocês querem estabelecer ou que seja estabelecida. Aliás, lembrando que quando Cristo nos libertou, a promessa dos profetas é que livres, libertados das mãos dos nossos inimigos, nós os serviríamos em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Então, quando você decide amar a Deus acima de todas as coisas, obedecer a sua palavra acima de você mesmo, além dos seus sentimentos, das suas emoções, além dos seus sonhos, propósitos, projetos, porque tudo isso eu já disse, repito sempre, nós podemos ter. Não pare de sonhar, não pare de projetar, não pare de pensar em coisas boas, ao contrário, invista sua mente, não é? Tome a palavra de Deus e as suas promessas para você, promessas de bênção, de paz, de prosperidade, de alegria, de proteção, de cuidado, de saúde, de vida. Óbvio, nunca vamos deixar de buscar em Deus todas as suas promessas, até porque Ele mesmo prometeu que quando nós obedecemos a sua palavra, as promessas dele se cumprem em nossas vidas. Mas, circunstancialmente, pode acontecer de que ao nos posicionarmos buscando os princípios da palavra de Deus, este posicionamento, quando nós nos posicionamos em fé na palavra, o inimigo se levanta, o diabo, o nosso inimigo, o nosso adversário, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, não é, irmãos? As pessoas, na maioria das vezes, elas são usadas. As pessoas são usadas pelo diabo, elas são usadas pelo inimigo. Elas são instrumentos. Então a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais, nas quais, nas regiões celestiais, nós estamos assentados com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, acima de todo poder e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas em qualquer outro que possa vir. A sua, a minha, a nossa posição em Cristo não é guerrear contra as pessoas, mas contra principados e potestades. E a estes, aos principados e potestades, Jesus Cristo já venceu, já destronou, já destruiu, já aniquilou. Então, todos os nossos problemas, dificuldades, lutas, têm um fundo, se não uma base espiritual. Não é que nós vamos espiritualizar tudo. Existe espírito, alma e corpo. Precisamos cuidar dos três. Mas você e eu, como cristãos, nós vivemos em um mundo que, apesar de não ter a Satanás mais como príncipe, como governante deste mundo, agora quem governa é Jesus Cristo, porque toda a autoridade,
todo o poder, todo, foi dado a ele, nos céus e na terra. Então, quando Jesus disse, está vindo o príncipe deste mundo, agora ele será julgado. Ele não só foi julgado, ele foi sentenciado, aniquilado, destruído. Cristo destruiu, aniquilou o diabo, aniquilou o pecado. Mas nós ainda vivemos neste mundo que jaz no maligno. E este mundo que é governado no sentido espiritual, para aqueles que ainda não experimentaram a libertação verdadeira, estas pessoas, diz Efésios capítulo número 2, há um espírito que opera nos filhos da desobediência. Este espírito maligno opera nos filhos da desobediência, muitas vezes para prejudicar-nos. E é por isso que Pedro diz, ainda que vocês tenham que sofrer, sejam felizes, se alegrem em relação a isto, porque fizeram isto com os profetas que foram antes de vocês. Fizeram isso com Jesus, ele mesmo disse, ele nos alertou, ele nos lembrou, se o mundo me odiou, também vai odiar a vocês. Mas ele também disse, quando vocês forem perseguidos, é aí que está a felicidade de vocês. Os bem-aventurados, os felizes, são aqueles que por causa da minha justiça, por causa da minha santidade, por causa da minha pureza, por causa do meu reino, do meu governo, da minha autoridade, eles são perseguidos, mas mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio aos sofrimentos, diz o apóstolo Pedro, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Nada, nem ninguém pode tirar a nossa felicidade, porque a nossa felicidade não está pautada, baseada, firmada, alicerçada somente nas nossas emoções ou nas nossas emoções. Ela está firmada em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então você e eu somos livres. Nós podemos resistir ao diabo na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Repreendê-lo para que ele seja expulso, para que ele vá para trás de nós, para que ele recue para trás de mim, disse Jesus, quando Pedro deu lugar ao diabo para tentar dissuadi-lo de que ele não fosse para cumprir, que ele não cumprisse o seu chamado e o seu sacrifício. Então você e eu temos que pensar da mesma forma. Nós temos um propósito na nossa vida, o propósito de sermos feitos a cada dia parecidos com Jesus, semelhantes a Jesus. Este é o ponto. A nossa vida, você e eu existimos para ser discípulos de Jesus, discípulos que amam a Jesus, que querem ser parecidos com Jesus. E este mover de Deus, este poder de Deus é que nos traz felicidade, que nos traz alegria. A nossa vida deve ser uma vida de celebração, uma vida de exaltação. Jesus disse, vocês devem regozijar-se, vocês devem se alegrar, vocês devem ser felizes. Feliz é o homem que obedece à palavra, feliz é o homem que busca o Senhor. Olha, interessante isso. O apóstolo Pedro, ele diz em 1 de Pedro 4, 13, você sabe que Pedro passou por fases na sua vida, onde deu lugar ao diabo, como nós acabamos de citar aqui, quando tenta dissuadir Jesus de não entregar a sua vida em sacrifício para salvar a humanidade. Ele estava lá iracundo, um homem agindo por instintos totalmente carnais, quando desembainha sua espada e corta a orelha, tentou matar aquele soldado. É um homem que, por vezes, dissimulou diante dos irmãos e dos judeus, quando Paulo então teve que repreendê-lo face a face. Mas este homem foi sendo transformado, ele experimentou o novo nascimento e foi sendo transformado, passando por um processo de santificação, de crescimento e maturidade. E quando ele vem a escrever estas cartas, a primeira e a sua primeira e segunda epístolas, então ele é um outro homem, um homem muito mais maduro, um homem que já vivenciou coisas tremendas, que tem uma história cristã já
escrita, impressa no seu coração, na sua mente. É um discípulo de Jesus, é um apóstolo, e ele agora diz assim: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Olha, gente, por isso que o mundo fica louco. É por isso que as pessoas que não conhecem a Jesus, que vivem para satisfazer os seus instintos carnais, elas não conseguem compreender, crer, elas não conseguem ajustar a mente delas em que nós, os cristãos, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à perseguição, mesmo diante de uma terrível provação, nós ainda nos alegramos e experimentamos a felicidade. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, quando ele voltar, quando Jesus voltar para buscar a igreja, quando Jesus voltar para levar-nos para o lugar que ele foi preparar, ele disse assim: olha, vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu diria a vocês: não vou, eu vou só subir e vai ficar do jeito que está. Não, Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Então Pedro diz: olha, se alegrem, mesmo que vocês estejam participando dos sofrimentos de Cristo, porque, diz o apóstolo Paulo, em relação a Cristo foi dado não somente o crer nele, mas também o padecer muitas vezes por ele. Mas ainda assim, não murmure, não reclame, não dê uma de coitado, não dê uma de vítima, não seja vítima. Você é uma pessoa que experimentou a graça transbordante, a graça renovadora, a graça libertadora, e pode e deve viver uma vida de alegria, de paz, uma vida abundante de felicidade. Por quê? Para que quando a sua glória for revelada, diz o apóstolo Pedro, vocês exultem, celebrem, festejem com grande alegria. Nós, os filhos de Deus, independente das circunstâncias que nos cercam, independente dos sentimentos relacionados às nossas emoções, os quais os temos, os nossos sentimentos, que muitas vezes são de ansiedade, de inquietude, de tristeza, de dor, de aflição. É verdade, às vezes nós vivemos isso, inquietudes, incertezas, inseguranças, tudo isso nós podemos viver. Mas ainda assim, mesmo vivendo todas estas situações, nós, você e eu, podemos nos alegrar no Senhor, sermos pessoas felizes, não por aquilo que desejamos, não pelas emoções que experimentamos, mas nós podemos ser felizes por aquilo que você e eu, a cada dia, podemos viver, desfrutar da glória, da presença, do amor, da paz de Deus, que excede todo entendimento. Guarda os nossos corações, guarda os nossos sentimentos nele, em Cristo Jesus. E por causa dele, por causa de Cristo Jesus, nós somos felizes. A felicidade do cristão está em obedecer a palavra de Deus e viver todo o plano, todo o propósito, todo o projeto, tudo aquilo que ele já estabeleceu em Cristo Jesus. Que o Senhor continue te abençoando. Ele já te abençoou hoje. Nesta segunda-feira, ele já renovou sobre você a misericórdia dele. Olha só que coisa tremenda. Já renovou sobre você a graça dele, porque a graça dele te basta e te sustenta mesmo em meio às fraquezas, às tribulações e provações. A graça dele te basta. E com certeza, o amor transbordante dele, que já está aí, derramado no seu coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tudo isto já é o suficiente, já é o que nos basta para sermos felizes. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre você a glória dele, que em todo tempo a alegria do Senhor seja a sua força e o seu renovo.